Bom, nosso grupo composto por Amanda Alcântara, Daniele Maria e Evelyn Ribeiro, falaremos sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor, em forma de apresentação, nós vamos subdividir em anatomia, fisiologia e histologia, para ficar mais prático e didático para identificação. De maneira geral, o sistema locomotor, ele é composto pelo sistema ósseo, que tem como funcionalidade a sustentação, proteção de órgãos vitais, entre outras funções tão importantes quanto, sistema articular, sistema muscular estriado esquelético, sistema nervoso, que é subdividido pelo sistema nervoso central e periférico. E como principal ação, a sustentação e movimentação do nosso corpo. Anatomicamente falando, também subdividimos em sistema esquelético, sistema articular e sistema muscular, onde o sistema esquelético é considerado um sistema passivo, junto com o sistema muscular, que é considerado um sistema ativo, é unido pelo sistema articular, formando o sistema locomotor. O sistema esquelético tem como função sustentação, proteção do movimento, homeostase mineral, produção de células sanguíneas e armazenamento de triglicéridos. E como classificação, nós temos os ossos longos, membros inferiores e superiores, exemplificados pelo fêmur, a tíbia, a fíbula, metatarso e falanges das mãos e dos pés, e o húmero, ulna, rádio, metacarpo e falanges das mãos. Laminares ou planos são os ossos da cabeça, como exemplo, frontal, occipital e parietal, escápula e osso do quadril. Ossos curtos, carpos e tarsos das mãos e dos pés, os irregulares, como vértebras e osso temporal, pneumáticos, como esfenoide, frontal, etimoide, temporal e maxilar, e o sesamoide, exemplificado como a patela. A formação dos ossos tem como ossificação intramembranosa, que a membrana de tecido conjuntivo dá origem aos ossos, e no seu interior ocorre a diferenciação dos osteoblastos, que secretam a matriz extracelular, com posterior deposição de minerais e ossificação. E também a ossificação endocondral, que é a ossificação de moldes de cartilagem. Inicialmente são formados moldes de cartilagem no formato dos ossos e posteriormente essas cartilagens são substituídas pelos ossos especificamente. Aqui uma imagem exemplificando os 3 passos, né, o desenvolvimento do molde da cartilagem, depois o crescimento desse molde e o desenvolvimento do centro primário de ossificação, onde mostram as veias artérias para nutrição dessa condição e substituição da parte cartilaginosa pelo osso especificamente. Além disso, tem a divisão do sistema esquelético, que nós podemos subdividir pelo esqueleto axial, a cintura escapular, cintura pélvica e o esqueleto apendicular, que é uma das partes principais para o sistema locomotor realizar a sua funcionalidade. O sistema muscular, por sua vez, possui função de produzir os movimentos, estabilizar posições, regular o volume dos órgãos, mover substâncias pelo corpo e produzir o calor. Como também a anatomia do tecido muscular, nós temos o tendão, que faz a união do osso e do músculo, endomísio, perimísio e epimísio, onde fazem a parte de proteção dessa região muscular, a fibra muscular, os fascículos e a vascularização para poder fazer a nutrição dessa região. Aqui também numa parte mais específica, mais interna do músculo, onde nós podemos ver a miosina, subdividida entre a cauda e a cabeça, onde tem as cabeças de pontos cruzados, e também na última imagem, a quitina, onde faz o sítio de ligação com a miosina, que é recoberto pelos componentes de troponina e tropomiosina. E por último, o sistema articular, que tem como função a união e a movimentação dos ossos, permitindo que o esqueleto permaneça estável. Aqui nós temos a classificação do sistema articular, onde nós podemos, de maneira geral, classificá-las entre fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Bom, dando continuidade, falando um pouco sobre a fisiologia.
A execução do movimento voluntário ocorre por controle nervoso e controle muscular. No controle nervoso participa o cérebro, lembrando que as informações que chegam nesse encéfalo estão ligadas aos sentidos, como tato, pressão, temperatura, além de outras estruturas que vão atuar no controle do movimento, como o tronco encefálico, núcleos da base, cerebelo e etc. E ainda vão estar envolvidos o córtex motor e premotor, motoneurônio superior, o trato córtico-espinhal, a medula espinhal, motoneurônio inferior e a junção neuromuscular. Já o controle muscular, por sua vez, possui uma inervação polifibrosa, ou seja, várias fibras no mesmo músculo, fibras de menor e maior calibre, as fibras do tipo 2, que são as fibras brancas, sendo essas solicitadas durante a contração rápida, portanto, estão envolvidas naquelas atividades explosivas e também na hipertrofia muscular. Também tem as fibras do tipo 1, vermelhas, que são relacionadas com a resistência muscular e também sistema aeróbico e tônus muscular. E, por fim, as fibras mistas, que são rápidas, oxidativas e glicolíticas. Resumindo, a execução do movimento voluntário inicia-se no córtex motor, área 4 e 6, de onde parte o neurônio motor superior, ou também chamado primeiro neurônio, sendo o trato córtico-espinhal descendente, que vai descer pelo tronco encefálico até a região de decussação das pirâmides, onde cruza para o hemicorpo contralateral, ou seja, o hemisfério esquerdo controla o direito e vice-versa. E continuando, o trato chega à medula espinhal, onde faz sinapse com o neurônio motor inferior ou ainda segundo neurônio. A via alfa é liberada na junção neuromuscular, onde é liberada a acetilcolina, que vai despolarizar a célula muscular para então ocorrer a contração muscular. E para que a contração muscular ocorra, como já dito, primeiro ocorre a liberação do neurotransmissor acetilcolina na junção neuromuscular, na região de placa motora, e essa acetilcolina se liga ao receptor, abrindo os canais de sódio, predominantemente, e também os canais de cálcio. A miofibrila é despolarizada, e essa despolarização vai percorrer toda a membrana e chegar aos túbulos T, que estimula o retículo sarcoplasmático a liberar o cálcio para o citosol. Lembrando que o cálcio tem duas funções, que é de despolarizar a membrana celular e agir na ligação actina-miosina. E continuando, o cálcio se liga ao componente troponina, tropomiosina, localizada na actina, liberando o sítio de ligação da actina, e simultaneamente a miosina sinase entra em ação. Vai ocorrer a fosforilação ATP, que é a energia para que ocorra a ligação actina-miosina, ou seja, o deslizamento e o encurtamento das bandas Z. O potencial de ação, então, vai cessar. O cálcio vai ser recaptado ao retículo sarcoplasmático pela ativação da bomba de cálcio, as bombas de sódio catepase e bombas de cálcio atepase. Ocorre a despolarização da actina-miosina e os componentes troponina, tropomiosina voltam a ocupar o sítio de ligação da actina. E além do movimento voluntário, também existe o movimento automático e o movimento reflexo. O automático se caracteriza por ser inconsciente, ritmado e que envolve planejamento, tática e execução. E um exemplo desse tipo de movimento é a marcha. Já o movimento reflexo é uma resposta medular, então, portanto, não tem a participação do cérebro. Ele é imediato, funciona como um mecanismo de proteção contra contratura, estiramento e dor, por exemplo. E como movimento reflexo, a gente pode citar o reflexo flexor de retirada, que pode ocorrer, por exemplo, quando a gente pisa em um prego. Tem o reflexo cruzado, que é aquele presente na marcha, e o reflexo inibitório de estiramento.
Bom, dentro da histologia dos tecidos que compõem o sistema locomotor, falando um pouco sobre o tecido ósseo, é um tecido que contém uma abundante matriz extracelular e as células são amplamente separadas. Ele é formado por 3 tipos de células, que são os osteoblastos, que sintetizam e secretam as fibras colágenas e os materiais orgânicos para a construção da matriz óssea, os osteócitos, que são células ósseas maduras e são responsáveis pela manutenção do tecido ósseo, e os osteoclastos, que são responsáveis pela destruição da matriz óssea, né, pela reabsorção dessa matriz, para que haja, assim, o crescimento e a manutenção e reparo do osso. Aqui, uma imagem histológica ampliada, a gente exemplifica aqui o tecido ósseo, com a presença das fibras colágenas, dos osteoblastos, osteócitos, e da matriz e do tecido primário. Já o tecido muscular é fixado aos ossos com aparência estriada e de ação voluntária. Ele possui baixa capacidade de regeneração e as células são multinucleadas. Aqui abaixo também a gente trouxe imagens ampliadas para exemplificar o tecido muscular. Dentro do tecido cartilaginoso, ele é uma forma especializada de tecido conjuntivo e tem como função dar suporte aos tecidos moles, fazer o revestimento das superfícies articulares, age também com amortecimento, fazendo a diminuição do atrito na região das articulações. Ele também facilita o deslizamento dos ossos nas articulações e também é importante na formação e no crescimento dos ossos longos, tanto na vida intrauterina quanto após o nascimento. Também é um tecido avascular e sem nervos, e a nutrição se dá ou pelo pericôndrio ou pelo líquido sinovial. Já a cartilagem hialina é um tipo de cartilagem mais frequente e é o tipo mais comum presente nos adultos. Ela está presente nas fossas nasais, na parede da traqueia, na parede dos brônquios e nas superfícies articulares de ossos longos. É um tecido de origem mesenquimal e ela forma o primeiro esqueleto do embrião, que posteriormente vai ser substituído pelo esqueleto ósseo. A presença dessa cartilagem na parede da traqueia é importante porque impede o fechamento da traqueia, fazendo com que a luz da traqueia permaneça aberta. Ela é composta por fibrilas de colágeno do tipo 2, que é um arranjo mais simples, se comparado à fibrocartilagem. Possui também ácido hialurônico, proteoglicanas e glicoproteínas. E o crescimento da cartilagem hialina se dá de 2 formas, ou pelo crescimento intersticial, que é a partir da multiplicação dos condrócitos na da cartilagem, ou pelo crescimento aposicional, que é quando o pericôndrio dá origem aos condrócitos e condoblastos, e esse é o tipo de crescimento mais importante. Já a cartilagem fibrosa, ela é composta por fibras de colágeno, não mais fibrilas, como a cartilagem hialina, já é um arranjo mais especializado. Fibras de colágeno do tipo 1, ela também possui fileiras de condrócitos, os feixes são mais espessos e são dispostos em paralelos, e a orientação das fibras de colágeno é influenciada pelas forças que atuam sobre a fibrocartilagem. É um tipo de cartilagem mais resistente, não tem pericôndrio e, por isso, a nutrição se dá através do líquido sinovial. Ela está presente em regiões que necessitam de maior resistência, como, por exemplo, os discos intervertebrais, as inserções dos tendões e os ligamentos nos ossos. E como considerações finais, nós identificamos um artigo onde a estudante que fez o artigo, Maria Lúcia Ziroldo, concluiu que o sedentarismo e a imobilização provocam alterações maléficas ao sistema locomotor, ou seja, a importância de se manter-se em movimento desde quando se conhece por gente. Então, isso é cientificamente comprovado que o movimento é de suma importância e o aparelho locomotor é a principal fonte para que isso seja realizado. Obrigada.